Olá, boa noite. Eu sou Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. Começa agora mais um Grandes Temas aqui na sua TV Universitária. Em abril deste ano, a diretoria executiva da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, se reuniu com o Ministério da Educação para tratar da questão financeira das instituições de ensino. Os dirigentes das universidades apontam preocupações com a insuficiência dos repasses financeiros, uma vez que a LOA, a Lei Orçamentária Anual, para 2017, além de não corrigir os valores referentes à inflação, ainda foi aprovada com valor 6,74% menor em relação a 2016. No caso de recursos de capital, os cortes chegam a 50% em relação ao ano passado. O Grandes Temas de hoje debate a gestão das universidades em tempos de crise. Para o debate, contamos com a presença de Ângela Paiva Cruz, reitora da UFRN e presidente da ANDIFES. Willis Abel Farcá Tabosa, reitor do IFRN, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN. E Pedro Fernandes Ribeiro Neto, reitor da UERN, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Nós também convidamos o reitor José Arimatea de Matos, da UFERSA, Universidade Federal Rural do Semiárido, mas ele não pôde participar por compromissos na sua agenda e que não possibilitavam que ele pudesse deslocar de Mossoró até Natal. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso Grandes Temas e obrigado por terem aceito o nosso convite. Gostaria muito que a gente pudesse estar discutindo sobre universidade em outro contexto, né, com outras preocupações, mas o contexto atual nos impõe a discussão sobre a crise na gestão universitária em função da crise política do país, né? E eu gostaria que, primeiramente, a gente pudesse analisar o contexto, né, que permite com que a gente avalie o ponto em que chegamos nessa crise, ou seja, por que chegamos no ponto em que estamos? Por que podemos falar hoje de uma crise na gestão universitária no país? Boa noite, Ângela. Começo com você. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Willis. Boa noite, Pedro, colegas reitores. E quero cumprimentar a comunidade universitária e todos os que nos assistem. Nós chegamos, nesse momento, numa crise financeira, econômica muito grave no país, mas nós vimos de um período de bastante planejamento e execução de projetos acadêmicos bastante ricos para as universidades, para o Instituto Federal, como é aqui no caso do Rio Grande do Norte, e da própria UERN, que nos últimos tempos também teve um crescimento bastante significativo no estado do Rio Grande do Norte. Nós vivemos um período de pelo menos 10 anos em que tivemos um planejamento para o crescimento das universidades federais. Certamente meus colegas vão colocar também das suas instituições, mas nas universidades federais nós dobramos de tamanho em matrícula, em número de cursos e tivemos um forte apoio também para a inclusão social. É tanto que hoje nas universidades federais nós temos mais de 60% dos alunos matriculados que estão nas famílias que têm renda em torno de 1,5 salário mínimo. Então foi um crescimento do ponto de vista da graduação e da pós-graduação com inclusão social e hoje nós temos uma universidade pública federal gratuita, com inclusão e com grandes desafios. Para que isso acontecesse, houve um investimento forte, nós sabemos disso, acompanhado de um planejamento. E hoje nós vivemos, de 2014 para cá, uma queda vertiginosa no orçamento da União, ao ponto de chegarmos ao final de 2016 com o trabalho do Legislativo e do Executivo aprovando uma lei com ajuste no setor público, que determina para a educação e para a saúde um certo congelamento ou falta de investimentos por anos a fio.
Então, se de 2014 para cá a gente teve um decréscimo do orçamento, embora 14, 15 e mesmo 16 a gente tivesse uma pequena correção pela inflação, de 2016 para 2017 nós tivemos não só a não correção, bem como um corte de 6,74%. Evidentemente que o orçamento do Ministério da Educação é um dos maiores dos ministérios, porque Ministério da Educação não é só educação superior, mas mesmo a educação superior nós temos um largo financiamento. Mas não é verdadeiro colocar, que é isso que a Andifes vem colocando junto nas discussões com o Ministério, é que se o orçamento do MEC ele é o segundo maior, ou algo assim, não aconteceu o mesmo com o orçamento das universidades. Nós temos hoje os contingenciamentos, 14, 15, 16, geraram diversos prejuízos, e também 2017 os prejuízos nós imaginamos, temos clareza que vão ser maiores, porque além desse corte e não ajuste pela inflação, nós tivemos aumento das despesas em função do crescimento das universidades, no caso da UFRN. Eu tenho uma conta de energia bem maior, a terceirização pela perda de pessoas em setores onde não há concurso e, portanto, a terceirização cresce a cada dia. Portanto, aquele custeio que a gente teria para o desenvolvimento acadêmico, institucional, para os projetos acadêmicos, eles estão sendo consumidos pela terceirização e também pelas contas básicas da manutenção da universidade. O prejuízo começa agora, mas os prejuízos dessa falta do corte e da falta de investimento para a educação, ele vai se reproduzir por longos anos. Esse é o grande problema de um país que deixa de investir em educação, em ciência e tecnologia, como se esse investimento fosse um custo, fosse um gasto. Ao contrário, nós entendemos, e somos muitos no Brasil que entendemos assim, que educação, ciência e tecnologia, em tempos de crise, deve ser o principal fator de investimento. Então, nós estamos numa situação bastante difícil, a gente está falando aqui da crise econômica, mas, infelizmente, hoje nós vivemos uma crise de outras ordens, principalmente na ordem política e na ordem ética no país. E esses cortes impactam também o investimento na área física, no crescimento físico, em construções? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos aí obras, só para vocês terem uma ideia, todos sabem, esse ano, todos sabem da UFRN, né, nos nossos setores. Eu não assinei nenhum contrato de nova obra esse ano. Vou contratar. Esse ano nós já tivemos 60% da liberação do orçamento de custeio, isso é limite orçamentário. Nós não sabemos se o financeiro virá. Então, nós podemos empenhar até 60%, só que para obedecer o último decreto que foi publicado, o MEC bloqueou a outra parte que ficaria congelado. E do ponto de vista do capital, que são esses orçamentos para equipamentos e obras, nós tivemos somente 20% de liberação. Então, isso é pouquíssimo em relação ao plano de obras que a universidade tem hoje para executar. Os planos na superintendência não pararam, os projetos estão em andamento e, havendo mais liberação, nós estaremos abrindo as próximas licitações. Ok. Professor Willis, como é que está a situação no IFRN? Como é que você avalia o impacto dessa crise, dessa contenção de investimentos na educação na sua instituição, do IFRN? Bem, boa noite, Sérgio. Boa noite, Ângela e Pedro. O IFRN ele tem uma característica um pouco distinta das universidades, porque ele não é só uma instituição de ensino superior, mas ele é também uma instituição de ensino superior. E cerca de 60% das nossas ofertas são os técnicos de nível médio.
técnico integrado, integrado na modalidade de jovens e adultos, ou então subsequente. Temos uma oferta também importante na educação à distância, e também os técnicos e superiores, e os cursos de formação inicial e continuada. Uma outra característica bem distinta é que a sua distribuição multicamp faz com que cada unidade, nos 17 municípios onde nós estamos, os 21 campi, seja quase como uma unidade autônoma. Então, os diretores gerais têm autonomia para até ser ordenador de algumas despesas. Então, tem uma característica bastante distinta das universidades que tem uma gestão um pouco mais centralizada. Mas os problemas são semelhantes, né? Os números, de uma certa forma, são muito parecidos com o que a professora Ângela acaba de colocar, mas, no nosso caso, a dificuldade ainda é maior, porque a dependência do fomento do Ministério da Educação é muito grande, não é? Nas universidades você tem uma série de projetos de desenvolvimento de pesquisa em que esses projetos geralmente fomentam equipamentos, materiais, participação em eventos, enfim, uma série de outras atividades que estão fora do orçamento do custeio. E no nosso caso não, basicamente é essa a essência. Então, qual é a dificuldade agora? A dificuldade é exatamente o fato de que nós tivemos um decréscimo orçamentário em relação a 2017, como já foi citado aqui, e os limites orçamentários estabelecidos. E aí, o que é mais grave nessa história? É que os limites da portaria 28, que deve ser um pouco mais discutida aqui, que é do Ministério da Educação, para ações, por exemplo, a Ângela estava falando agora há pouco, dos nossos servidores terceirizados. Mas a portaria 28 também está limitando gastos com terceirizados. Então, como é que você faz? Se você tem pessoal aposentado, por exemplo, no IFRN agora, a gente estava com uma contabilidade só no campus central, que é o campus mais antigo, não é? Tem cerca de 70 servidores, entre docentes e técnicos administrativos, em vias de se aposentar, e nesse movimento também da reforma da Previdência, muitos deles já o fizeram. Então, como é que você fecha essa conta? Não fecha essa conta. Então, é uma situação ainda mais difícil, mais complicada. A nossa vantagem, se é que a gente pode dizer assim, é que o IFRN de toda a rede, dos 38 institutos, os 2 Cefetes e o Colégio Pedro II, foi a única instituição que conseguiu fazer toda a expansão de acordo com as fases da expansão. Então, a gente não tem nenhuma grande obra para construir ou para fazer. Mas você tem ainda alguns equipamentos para serem concluídos. Então, tem paredes e lajes, por exemplo. Eu não tenho a parte de equipamento esportivo para os estudantes, e assim vai. Então, algum laboratório precisa ser complementado, equipamento, a própria reposição. A informática, todos nós sabemos que o prazo é de 3, 4 anos, 5 anos estourando, né? Então, esse processo de renovação do parque tecnológico. Então, os investimentos, como bem a Ângela colocou, que são muito aquém do que nós precisamos, isso também nos preocupa bastante. Quer dizer, se o custeio já é uma dificuldade para manter os nossos contratos de uma maneira geral, mas os investimentos que, no nosso caso, por exemplo, foi um corte significativo. Então, todo esse conjunto de dificuldades, agravada pelo fato de que os próprios terceirizados que estão aí tiveram aumentos, por exemplo, de acordos coletivos de trabalho. Então, realmente é uma situação difícil, nós estamos fazendo um exercício de muita austeridade, nós temos lá um planejamento, já é muito austero, a gente usa uma estratégia de reserva técnica, estamos tendo que utilizar essa reserva técnica para cobrir isso, mas, infelizmente, em alguns campos, por exemplo, já está havendo demissão de terceirizados, porque tem a diminuição do orçamento e o limite com gastos com esse pessoal, não só terceirizado, mas também tem de diárias, passagens, enfim, vários outros, são 16 itens de despesa. Então, realmente é uma situação muito preocupante e que a gente realmente está tendo muita dificuldade para poder administrar. E vai ser uma dificuldade, por quê? Porque isso termina implicando na resposta que você dá. Então, por exemplo, a gente vai ter que diminuir aulas de campo. Né? Os nossos estudantes que fazem muita aula de campo, principalmente os cursos de geologia, mineração,
né, que essencialmente tem que ir a campo. A gente vai ter que rever isso. Práticas de laboratórios, por conta de falta de material, que pode ter implicação. Então isso tudo termina implicando, né, numa dificuldade maior desse processo de ensino-aprendizagem em sala de aula, nos laboratórios, nas atividades que desenvolvemos. E como falou a professora Ângela, além dos cortes que implicam toda essa engenharia, né, de tira de onde para cobrir não sei o quê, além disso não há um investimento, ou seja, ela deixa de crescer, né, a instituição pública deixa de crescer e não se consegue conceber uma instituição de pesquisa, né, e de ensino que não possa acompanhar as demandas sociais e o crescimento da própria sociedade. Né? Professor Pedro, como é a realidade no Estado, ou seja, no ERN, né, na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte? Tem alguma variante nesse contexto de crise? Sim, boa noite, Sérgio, boa noite, Willis, Ângela. É sempre muito bom, boa noite, Arimaté e todos que estão nos assistindo. É importante falar sobre a universidade, é importante falar sobre o ensino público gratuito e de qualidade. Essa plataforma que o Estado do Rio Grande do Norte está construindo já tem com o UFRN, IFRN, o ERN, o FESA e outras instituições que vêm aí agregar valor e permitindo, oportunizando aquilo que toda família quer, é a educação. Todo filho, quando nasce, tudo que seu pai ou sua mãe quer é que esse menino faça um curso técnico, se forme e tenha um conhecimento. E nós temos aqui oportunidades no nosso estado através dessas instituições públicas e nós temos várias privadas também. Mas essas públicas, ela vem atender uma demanda muito presente no nosso estado, que é nós temos um estado onde a maioria, né, são pobres, não poderia pagar ou ir para um grande centro fazer seu ensino superior, seu curso técnico. Tanto é que na universidade, 75% dos nossos alunos nunca estudou numa escola privada. Fizeram toda a sua educação básica na escola pública. Então a gente tem tido sim essa procura. A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, ela é estadual, mantida pelo Estado, não é a única no país. Nós fazemos parte da ABROEM, da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais. Somos 45, né? 43 estaduais e 2 municipais. E a UERN, ela surgiu sendo municipal, ali em 68, lá em Mossoró, quando foi criada a FURN, e era uma instituição municipal que se pagava mensalidade. Quando, em 86, teve um grande movimento e conseguiu a estadualização da universidade, era o único estado nesse circuito aqui, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí, que não tinha uma estadual. Então a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, ela surgiu, não cobra mais mensalidade e funcionou muito voltada para a licenciatura por um longo tempo, ali chegando sobretudo no interior. Ela chegou aqui em Natal em 2002 com a proposta de ir para a Zona Norte. Hoje a universidade ela tem o campus central em Mossoró e 5 campi avançados e tem mais 11 núcleos que eram parcerias com os municípios, que em 2013 a gente suspendeu as vagas para esses núcleos. Por quê? Em 2002, 2003, 2004 a gente não tinha expansão do sistema federal, do Instituto Federal e as universidades estaduais elas assumiram esse papel da formação nesse interior. Com o advento do ensino à distância, do crescimento do sistema federal, a gente entendeu que já dava para a gente recolher um pouco essa expansão, que a gente chamava da horizontalização, que era a graduação, e primar mais pela qualidade, pela verticalização, através dos mestrados e doutorados. Hoje nós temos 22 mestrados e doutorados em 4 municípios do interior, e aqui falando para os reitores, sabe como é difícil manter um doutor no nosso interior, né? Eles são sugados para onde tem aeroporto, para onde tem uma qualidade de vida até melhor, onde tem um transporte coletivo funcionando, que isso não é realidade. Saindo da Grande Natal, o nosso estado não tem. E a universidade, eu estou aproveitando para contar essa história, mas ao longo de toda essa história ela vem sofrendo, obviamente, com esse financiamento. E como é o financiamento da universidade? A gente prepara a LOA, juntamente com o governo do estado, e sai na lei orçamentária anual uma rubrica lá, um indicador para nossas finalidades, custeio, investimento e folha de pessoal. E antes tinha um contingenciamento.
E a gente era feliz e não sabia. Porque quando se tinha 100% de investimento e contingenciava 30%, 40%, você sabia que tinha 60%. Mas agora o orçamento a gente não sabe mais o que é que tem. Todas as atividades da universidade a gente executa a licitação, a gente abre lá a ordem de serviço, mas todo o pagamento é enviado para a Secretaria de Planejamento do Estado para ser feito o pagamento. Como também falaram os colegas, a gente teve que terceirizar, que digo aqui, que precariza e muito, eu estou dizendo na prática. Porque cria um triângulo que ninguém sabe quem é responsável pelo quê. Então a empresa que assume aquele serviço, se ela deixar de pagar, quem é que deixou de pagar? O ERN, o Estado ou a empresa? No final, quando a empresa não paga, o juiz manda bloquear as contas da UERN, que quem paga é o Estado. Então cria toda essa situação, que é onde vai o custeio. O custeio ele cresce, só para ter ideia, a gente vinha trabalhando em torno de 9 milhões de custeio ano, para todas as atividades, e a gente subiu muito para 26, só que 18 milhões só de folha de terceirizados. Então a universidade, ela trabalhou uma qualificação maior nos seus cursos, a nível de pós-graduação, ela trabalhou bem. Só para se ter ideia, há 15 anos a gente tinha em torno de 20 e poucos por cento dos nossos docentes com doutorado. Hoje são 84%. O nosso professor ele não tinha dedicação exclusiva, hoje mais de 80% já tem dedicação exclusiva. Então são pessoas que ficam ali dentro. Os técnicos administrativos eram contratos, a gente fez concurso. São pessoas que estão ali dentro desenvolvendo atividade de ensino para essa extensão. Só que o dinheiro está recolhendo. E a Abroem, junto ao Congresso Nacional, o Senado, a Câmara de Deputados, a gente tentou uma política como o Reúne para as federais, como o ProUni para as privadas, a gente tentou uma política para as estaduais. E as 45 estaduais iam lá. E olha só, quem levantava, quem era o carro-chefe, é a USP, né, a grande estadual. Por outro lado, era aquela que inviabilizava o programa, porque ela era tão grande que qualquer tipo de valores que fosse pela quantidade de alunos, pela quantidade de professor, pela quantidade de projeto, ela estourava. Ela ficava um orçamento maior do que o MEC. Então, a nossa grande bandeira era quem justamente tal. Eu sei que a gente conversou, a gente pensou numa estratégia de 2.000 alunos matriculados, R$2.000 de custeio por aluno matriculado. A gente pensou de um repasse de tantos por cento para fazer. Por quê? Porque, de uma certa forma, os estados estão promovendo o ensino superior também, não só o Rio Grande do Norte, todos eles. E a gente tem buscado essas alternativas, mas só para você ter ideia, há 3 anos a gente aderiu ao Enem Sisu. A gente fazia um vestibular, a gente bancava o vestibular, porque nós temos 2 leis de isenção no nosso estado. Então, o custo do vestibular era maior do que o que se arrecadava. Aderimos ao vestibular e tinha um PNAEST, Programa Nacional de Assistência Estudantil. Pela quantidade de vagas, a gente tinha direito a R$2 milhões por ano. Nós já temos 3 anos dentro e o país, nessa crise política, ética, social, e quando a gente vai lá conversar, ninguém sabe mais nem para onde vai, só que estão devendo. E a gente fica nessa luta, tanto tentando assegurar que o nosso mantenedor faça o seu papel, que a gente não abre mão disso, e dizer que não é papel do Estado o ensino superior, eu peço a todos que acessem a Constituição Federal, que em nenhum momento atribui única e exclusivamente à União, nem muito menos desonera os estados e os municípios. Então é um discurso muito fácil. Mas a gente tem trazido sim, tem buscado discutir, e nesse momento de crise, de uma certa forma, a gente fica até empolgado, porque é na educação que a gente vai buscar a saída. Sem dúvida. Ô Pedro, a gente tem acompanhado com muita apreensão o que acontece lá no Rio, justamente, né? Como é que vocês têm repercutido, como é que isso tem repercutido, né, na UERN? Ou seja, há sempre um temor de que a experiência amarga que se vive hoje na UERJ, né, possa ser replicada para o restante do país, né? Sim, e com algumas semelhanças, porque ali no Rio parece que a questão dos royalties, como eles diminuíram muito, impactou bastante nas contas do Estado. E a gente também vivia muito de royalties aqui no nosso Estado. Mas a gente também visualiza o seguinte, lá existiu toda uma crise
bem mais generalizada em todos os setores no Estado, que obviamente chegou no hospital, chegou no presídio e chegou na universidade. De moralidade da gestão pública, né? A gente está vendo aí o ex-governador e está todo mundo lá enrolado, né? A gente aqui, bem como as outras instituições, a gente realmente tem visto, a gente é solidário, porque não é logo atacando. Ora, tem a Escola de Aplicação da UERJ. Eles assumiram lá o ensino médio, a educação básica, de ponta, com os professores da universidade lá assumindo aquela instituição. Então, 3, 4 anos sem receber nada, 3 meses, desculpe, sem receber nada. A USP também passou por isso, com autonomia financeira. A UERJ não tem. O que é isso? A USP ela tem um 12º que ela recebe mês a mês um repasse do governo do estado, como a UEPB tem, a Estadual da Paraíba. E é isso que as nossas instituições elas estão discutindo. A gente vai fazer um trabalho muito forte, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, para que a gente assegure um percentual da receita corrente líquida e que isso seja repassado mês a mês para nossas instituições, porque tem um outro lado também. É você poder fazer pesquisa com autonomia. Você não pode fazer pesquisa para ter que vir aqui pedir o dinheiro, porque senão as pesquisas têm que ser de acordo com alguns desejos alheios ao que a academia preconiza. Então a gente tem feito esse trabalho, tem que se discutido bastante. As estaduais é uma briga, né? Cada um, a gente se reúne lá na Abroem, mas quando cada um vai para o seu estado, cada estado está numa situação que é muita confusão, ao mesmo tempo que a gente tem identificado o avanço nesse ensino superior, sobretudo no interior, né, através dessas instituições. Sem dúvida. Apesar do caso específico, né, da UERN, a gente verifica que o quadro é um pouco bastante generalizado, esse da crise, né? E eu me lembro muito bem, Ângela, eu cheguei aqui no primeiro ano, no ano em que você assumiu pela primeira vez, né, a gestão na UFRN, e você vinha de um trabalho bastante focado e intenso do Reúne, na implantação do Reúne aqui na universidade, e a gente percebe como nesses últimos anos houve um grande crescimento, um grande desenvolvimento da UFRN, né? Imediatamente, assim, os impactos são os mais variados, né, evidentemente, com essa coisa da contenção dos cortes efetivos, já começa a se anunciar, por exemplo, redução de entrada de alunos, já começa a se discutir uma série de repercussões. O que você apontaria como o efeito imediato mais preocupante nesse contexto? De fato, diminuir vagas será a última ação que as instituições públicas farão. Nós vamos resistir. Nós temos trabalhado nos nossos fóruns, no caso do CONIF, que cuida dos dirigentes dos institutos, a ABROEM das estaduais, a ANDIFES das federais. Nós vamos resistir porque nós sabemos que o que foi feito de expansão de 2006, 2007, nesse período agora dos últimos 10, 12 anos, não é por favor para o povo, é porque nós temos um Brasil com uma taxa de escolaridade de educação superior imensamente baixa. Hoje, com toda essa expansão que aconteceu, nós estamos na faixa dos 17% dos jovens de 18 a 24 anos matriculados na educação superior. Se olhar o Nordeste e olhar o Rio Grande do Norte, nós estamos abaixo de 15%. Isso, Sérgio, já é pobreza proclamada por muitas décadas, porque a gente sabe, escolaridade superior está diretamente relacionada à empregabilidade. Empregabilidade está diretamente relacionada à sustentabilidade social, a menos violência e uma porção de mazelas sociais que deixarão de acontecer ou diminuirão se nós tivermos educação ofertada em nível médio, em nível básico, médio e superior para os jovens do Brasil. Então, nós vamos continuar resistindo a essa decisão de reduzir vagas. Temos um problema que é consolidar ainda a expansão feita. Esse é um problema para os institutos,
Esse é um problema para as universidades federais. Se não vejamos na própria UFRN, nós pactuamos com o MEC mais 80 vagas para medicina no interior e só implantamos as 40 primeiras. De que depende as outras 40? De ter os professores. E o MEC não liberou esses professores. Nós criamos psicologia em Santa Cruz, pós-reúne, inclusive, mas aqui nós tivemos uma outra pactuação no âmbito do Mais Médicos, equalizando um certo número de cursos no interior. E aí psicologia foi implantada, recebemos os professores, tem terapia ocupacional que foi aprovado pelo CONCEP e entregue ao MEC, e nenhuma vaga nós recebemos para terapia ocupacional. Aqui em Natal, nós temos 60 vagas para medicina. Não implantamos ainda, porque o projeto não foi devidamente desenvolvido, não recebemos as vagas. O que a gente está fazendo nas universidades, é evidente que esse documento que você se referiu, da reunião que tivemos em abril com o ministro, temos que colocar suplementação para 2017, não terminaremos o ano pagando as contas em 2017, e o exercício é como o reitor Willis colocou, um corte, digamos assim, já na carne, na terceirização, nós vamos fazer um enxugamento, projetos de eficiência energética, de economia de energia, nas contas da universidade, para que o acadêmico, a qualidade e a oferta das vagas não seja diminuída. Mas precisamos falar também, se der tempo, no próximo bloco ou em outro programa, dos cortes que aconteceram na área de ciência e tecnologia, que é outro ministério, mas afeta diretamente as instituições de ensino superior. Perfeito, Ângela. Vamos fazer um pequeno intervalo e, na sequência, vamos continuar discutindo esse tema. Até logo.